Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o versículo que essa canção fala, parte dele. Parte dessa canção fala desse versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Em todas as áreas da sua vida, saiba que você terá que ter muitos empenhos e esforços, mas não existe área da sua vida do qual você terá que se esforçar mais do que a área que vamos falar nesta noite. Tá? Saiba, sua área financeira, sua área espiritual, sua área emocional, profissional, todas as áreas da sua vida exigem muitos esforços, todas elas das quais nós vamos abranger durante essa campanha. Mas a área que nós vamos falar hoje é aquela que é mais perigosa. Por quê? Porque você pode investir e perder no final, você pode investir mal investido, você pode confundir, você pode... É um terreno muito perigoso. Nós vamos falar sobre família. Filipenses 1, versículo 6, diz a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Todas as áreas da nossa vida exigem muitos esforços, muita determinação, muita sabedoria, muito conhecimento, muita destreza na aplicação da palavra. Exige que nós sejamos muito ávidos, mas nada, nenhuma área da sua vida exigirá tanto de você como a sua família. Essa é a área onde você pode levantar-se e constituir uma posição, ou a sua família pode te derrubar. Família é um assunto muito complexo e muito complicado. Os textos de ânimo e de renovação da Bíblia, eles são respectivamente dirigidos para as pessoas que foram nocauteadas por suas famílias. Aqueles que já criaram seus filhos têm a ótica e a visão bem de perto dos netos. Então, a preocupação deles, espiritual, emocional e educação é para os netos. Aqueles que têm as suas crianças pequenas são preocupados porque não podem errar. Os filhos que são adolescentes e crianças, mesma maneira. Jovens, mesma maneira. Então, você não para de investir. O assunto família é investimento em todo o tempo. Seja você filho, seja você avô, seja você pai, seja você irmão. Tio, tia não é família, se tornou parente. Família é aqueles que estão junto com você. Seu pai, sua mãe, seus netos, tá? Então, isso é família. João capítulo 2, você abriu comigo? Amém? Jesus, ele já chama alguns dos seus discípulos e ele escolhe um lugar muito simples para fazer o seu primeiro milagre. E o seu primeiro milagre é uma família que estava começando, é um casamento. Você sabia que Deus ama os casamentos? Deus ama os casamentos. Você ama seu casamento? Pastora, tem diferença de amar casamento e amar cônjuge? Tem. Às vezes você quer enforcar seu cônjuge, mas você ama o seu casamento. É ou não é? Hã? A questão é, o cristão precisa aprender a amar o casamento. O casamento é uma aliança que é estabelecida entre você e Deus, e depois entre você e o seu cônjuge. Quando você não faz coisas boas para o seu casamento, ele perece, ele sofre. Antes dos seus direitos, antes do seu conforto, antes da sua vontade, antes dos seus privilégios, vem o seu casamento. Porque você fez um voto diante de Deus e você tem que cumpri-lo. Pessoas que não são fiéis no casamento, não são fiéis a Deus e vice-versa. A questão é, Deus ama os relacionamentos de cônjuges, de pais e filhos e de filhos e pais. Por quê? Porque quando Deus olhou para o homem, ele diz, não é bom, o primeiro não é bom, que vem da boca de Deus.
Onde então Deus cria uma solução para aquilo que não era bom, porque tudo era bom. Então Deus une duas pessoas. E o Senhor Jesus, Ele vai fazer o seu primeiro milagre numa família que estava começando. Vamos lá. João capítulo 2, versículo de número 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Provavelmente um parente, provavelmente um conhecido, e a mãe de Jesus estava ali. Tá, tudo bem. No versículo 2, foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. A questão é, na família não basta ter a religião. Na família não basta você ser crente. Na família não basta você vir à igreja. Não basta você fazer as suas orações periódicas. A família só vai acontecer um milagre que vai tirar dela a vergonha, que vai dar a ela a honra, a sensatez adequada, se Jesus estiver convidado. Maria estava ali, mas Maria não podia fazer nada, como não pode até hoje. Mas eles convidaram, salvaram a festa, convidaram Jesus. De que maneira você convida Jesus para estar dentro da sua casa e da sua família, nos seus relacionamentos? Primeiro, essa família era uma família muito simples, em Caná da Galileia. O povo lá era pobre. Não era como Jerusalém, que havia os ricos, os políticos, os sacerdotes. Caná da Galileia era uma região pobre. E Jesus estava ali naquela casa, naquela família, que certamente havia feito os esforços para poder fazer aquele casamento. E ele estava ali. Uma família tão resumida financeiramente, que o vinho acaba. Você poderia dizer que a organização e a logística não foi adequada? Só sei que o vinho acabou. É a mesma coisa que os convidados estarem assentados e uma pessoa chegar para você e dizer, a comida não vai dar. A comida não vai dar. Você vai comprar onde? Você vai fazer o quê de imediato? Como é que você convida Jesus para dentro da sua casa? Primeira atitude sua, humildade. Sem humildade, Jesus sai. Não existe governo de Cristo dentro de um lar sem humildade. Aquela casa, aquela família que estava começando, era uma família simples, era uma família humilde. Onde não existe humildade, Jesus não está. Onde o pai e a mãe quer ser autoritarista, onde o filho quer ser o dono da verdade, onde as pessoas se tratam pior do que trata o cachorro da casa, Jesus não está. Tem cachorro da casa que é tratado melhor que o pai, que a mãe, que o filho. Jesus não está num lar assim. A humildade tem que ser entronizada dentro da casa. Pessoas têm que saber calar-se. Pessoas têm que saber ficar quietas. Pessoas precisam aprender a respeitar pessoas. Pessoas precisam entender o lugar da outra. A limitação. Você precisa entender que você precisa colocar limites nos seus relacionamentos. As pessoas não podem usurpar, os filhos não podem usurpar a autoridade dos pais. Os pais não podem usurpar a paz dos filhos. É isso que a Escritura diz. O cônjuge tem que respeitar a limitação do outro cônjuge. Você sabe que o casamento é algo tão sério, que o apóstolo Paulo compara o casamento com a união de Jesus e a igreja, de tão sério que é. Olhe e procure na Bíblia o que é comparado a Jesus e a igreja. Nada, a não ser o casamento de um homem com uma mulher. A importância do relacionamento entre os seres humanos. A Bíblia diz assim, e faltando vinho, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Faltou vinho, faltou alegria, acabou a festa. Judeu, acabou a festa. E aí? Não tem vinho. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. O que é que está faltando na sua família? Respeito? Alegria? Amor? Dignidade? Confiança?
Eu quero dizer uma coisa para você: se você não confia no seu cônjuge, e ele nunca fez algo para manter essa desconfiança, isso é ciúmes, isso é maligno, isso não é de Deus. Se o seu cônjuge fez algo e você não confia nele, não confie nele, confie em Deus. Não se deixa dominar-se pelos ciúmes. Os ciúmes têm destruído relacionamentos. O ciúme muitas vezes nada tem a ver com o comportamento do outro, mas com os complexos próprios. Pessoas que não se acham à altura do outro. Namorada com ciúmes do namorado e vice-versa. Noivos, cônjuges com ciúme. Eu vou dizer uma coisa para você: o ciúme não é de Deus, o ciúme é do diabo. O ciúme é algo doentio vindo de sua parte. O ciúme é uma complexidade vinda de você. Você precisa entender que você está à altura desse relacionamento ou não. Se você não está, larga. Se você acha que essa pessoa é mais que você, é mais bonita, é mais e mais e mais e mais, isso é coisa da sua cabeça, desfaça. Mas se você vai casar com uma pessoa que você não se acha digna dela, e você vai viver a vida inteira com ciúmes dessa pessoa, com medo que essa pessoa te deixe, te abandone, ora, é isso que você quer para você? Os ciúmes é uma escravidão, é uma cadeia. E existem pessoas que estão no relacionamento e elas se sentem menores, e ela faz de tudo para se sentir à altura. Ela é alegre ao extremo, bondosa ao extremo, flexível ao extremo. Por quê? Porque se acha menor, porque se acha ínfima diante daquele relacionamento. E isto não é louvor para Deus. Nós, nos relacionamentos, nós devemos ser empáticos. Nós devemos nos encontrar nos nossos acertos e até nos nossos desacertos. O ciúme não é de Deus. Se você tem ciúmes, você precisa cuidar disso o mais rápido possível. Porque se o seu cônjuge não é confiável, Deus é. Deus é. Deus é. E a sua confiança e a sua segurança está em Deus. Ela está no Senhor. Amém? O que tem sido pouco no seio da sua família? Verdade? Você não pode conversar, nem dialogar, nem dizer as coisas que devem ser ditas. Então escreva. Se você não pode conversar com pessoas, diga, escreva. Não pode dizer, então escreva. Use esse método da escrita. Escreva para a pessoa aquilo que você quer que ela saiba. O que tem faltado na sua família? Companheirismo, descanso, paz. Você sabe uma das coisas que os jovens cometem muito erro hoje? A idade da juventude de um casal é para trabalhar, é para angariar, mas também é para se curtir. O jovem que é um casal jovem, não se curte, e eles querem trabalhar, ganhar, e não entendem que terão, se assim Deus permitir, a vida toda para construir um patrimônio, estarão diante do juiz, ainda com suas crianças chorando pequenas, repartindo aquilo que mal conseguiram ganhar. Não tem tempo para se curtir, não tem tempo para se amar, não tem tempo para passear, não tem tempo para ficar junto um tempo sem fazer nada. E eles só trabalham, porque a sociedade exige um posicionamento. A sociedade exige uma etiqueta, determina uma etiqueta e um padrão que eles precisam obedecer. E aí? Cadê o tempo entre vocês dois? Cadê a necessidade que vocês dois têm de um e do outro? A necessidade de rudimentar esse casamento, de estabelecer fundamentos desse casamento. Serão duas pessoas prósperas, com a sua casa própria, com o seu carro bom próprio, mas nenhum tem nada próprio, não é nada um do outro. Às vezes um fica na televisão nova que comprou, esperando o outro dormir, para ir para a cama, para que o outro já tenha pego no sono. Você que é recém-casado, você precisa tomar muito cuidado com a sua ambição. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam conquistar, mas vocês precisam um do outro. Vocês precisam rudimentar o relacionamento. Vocês precisam de tempo para ficarem juntos. A Bíblia diz assim que faltou o vinho, e tem faltado muitas coisas nos casamentos dos cristãos. Disse-lhe Jesus, ela disse para Jesus, não tem vinho.
Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Maria era a genitora do Senhor Jesus, aquela que gerou, mas ele era filho do Espírito Santo. E ela estava interferindo na divindade do Senhor Jesus. O que eu quero dizer uma coisa para você? Maria era mãe do Senhor Jesus, agora ele alcançara a idade adulta, aos seus 30 anos, e começara o seu ministério. Então agora era necessário essa separação. Agora não é mais o carpinteiro, não é mais o filho mais velho, não é mais aquele que dá bronca, aquele que ensina, aquele que ajuda, não é mais aquele que faz os serviços mais pesados da casa, mas agora é o Messias. A necessidade de uma família adequar-se aos tempos existentes num relacionamento, mães e filhos, entender que os seus filhos crescem, os seus filhos amadurecem, e esse desligamento é necessário. Você não pode achar que os seus filhos, eles vão te ouvir e te obedecer em tudo, mesmo que você saiba o que é certo, mesmo que você queira livrá-los do perigo. Muitos deles são teimosos e vão bater a cabeça para poder aprender. Isso aí está dentro da sua, dentro da minha casa, dentro da nossa casa. Nós podemos até conjugar o verbo de bater a cabeça. A questão é, o que nós precisamos entender. Jesus olha para Maria e diz: o que eu tenho a ver contigo? Ou seja, não interfira nos meus assuntos de ministério. Não interfira nos meus assuntos de Deus. Eu sou Deus. Eu não sou o seu filhinho. O que eu quero dizer com isso? Aprenda a respeitar assuntos que são particulares da pessoa que você convive. É uma praga e uma doença. Pessoas que acham que porque elas fazem parte da família, aquela pessoa deve ter o mesmo crescimento, a mesma inteligência, a mesma sabedoria, a mesma destreza que ela. Ora, somos diferentes em todas as situações. Eu já vi cônjuge que despreza o outro cônjuge porque ele é menos inteligente. Menos inteligente, e até usa de palavras doídas de se ouvir. Por quê? Porque existem pessoas que interferem na particularidade do outro. Respeita a particularidade da sua esposa. Mas ela é delicada demais, devagar demais, gentil demais. Casar com homem você não queria, né? Porque você é macho. Então mulher é assim. É a sua esposa. Quando você namorava, isso te agradava. Porque ela não brigava com você quando você chegava atrasado, ela não levava muita coisa em conta. Agora você diz que ela é letárgica, agora você diz que ela é vagarosa. Peraí, aprenda a respeitar a individualidade um dos outros. Aprenda, entenda que cada um é diferente, cada um reage de uma forma, cada um reage de uma maneira, e nós somos colocados uns perto dos outros, para que nós possamos colaborar. Eu posso colaborar? Não posso, estou saindo, não vou prejudicar. Se eu não puder te ajudar, você diz, eu não vou te prejudicar, eu não vou te cobrar, não vou te lançar em face, eu não vou dizer, tá vendo, eu te falei. Tem gente que a ferida aconteceu, ele vai dar uma cutucada e arranca mais um pedaço. Tá vendo? Eu te falei, e fica naquela ladainha, naquela ladainha, naquela ladainha. Mulher, se você é uma mulher de ladainha, converta-se. Pessoas que falam a mesma coisa 1, 2, 10 vezes, pelo amor de Deus, nem papagaio você não aguenta. Se tiver um papagaio que fala muito, você manda embora. Vem alguém que bonito, quer levar, leva a ração, leva tudo. A questão é, respeitem a individualidade. Mulher, o que eu tenho a ver contigo? Aqui não é o seu filho, aqui é o Cristo, Filho de Deus. Aprenda a respeitar. Você sabe que seu filho vai bater a cabeça, mas a autonomia é dele. Então, você vai ficar ali. O que você puder ajudar, você está aqui na retaguarda. Se aconselha, mas se não ouviu, você vai fazer o quê? Aprendam a respeitar a individualidade uns dos outros. Vai ser muito mais fácil o convívio. Você gostaria que os seus filhos, que o seu cônjuge, tivesse o seu amadurecimento. Mas vamos falar de filho.
Quando você tinha a idade deles, como que era a sua cabeça? Hã? Então nós precisamos aprender a nos adequar e não querermos dirigir a vida das pessoas. Diga, eu não devo dirigir a vida de ninguém. Maria queria dirigir ali, o Senhor Jesus para a necessidade daquele casamento. Jesus não precisava que Maria o dirigisse. Não queira dirigir a vida das pessoas. Sua família, para que ela seja uma família feliz, cada um precisa ter a sua individualidade. A sua esposa precisa ser como ela é. O seu marido tem que ser como ele é. Tem marido que não pode abrir a boca dentro de casa. Se ele abre a boca, ele bebe. Sabe por que ele bebe? Ele bebe para poder falar. Porque ele fala, a mulher tem que calar a boca. Porque senão a casa cai. Porque ele não pode abrir a boca, ele não pode expressar, ele não pode falar. Porque se ele falar, a casa cai. Respeitem a individualidade um do outro. Respeite a individualidade dos seus filhos. Cada um é de uma forma. Não equipare filho com outro. Não conjugue o verbo. Você não é como ele. Se você fosse assim, se você fosse assado, mas o seu irmão seria, mas o seu irmão teria feito. Não faça isso. Existem filhos melhores do que outros? Não. Existem filhos diferentes, de valores diferentes, de personalidade diferente. A questão é você precisar aprender a aproveitar o que um tem de bom e o que o outro tem de bom. Não queira dirigir a vida de ninguém. Amém? Continuando, ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Eu sei a hora que eu vou, eu sei a hora, eu sei o momento, eu sei. Você não precisa dizer o que eu devo fazer e quando eu devo fazer. Versículo de número 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Diga assim comigo, lares tem falta de serventes. Ninguém quer limpar a sujeira, ninguém quer pedir perdão primeiro, ninguém quer assumir que estava errado, ninguém quer tirar primeiro. Não, ninguém. Por isso que não dá certo. Lares precisam de serventes. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você é um servo dentro da sua casa, dentro do seu lar? Será que você olha apenas para aquilo que você precisa e não para aquilo que a sua comunidade, pequena comunidade de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, o que a sua comunidade precisa? Será que vem primeiro os seus direitos? Será que vem primeiro o seu querer? Será que vem primeiro o seu conforto? Será que vem primeiro a sua individualidade? Ou será que você tem considerado o que a sua família precisa? Famílias precisam de servos. Família precisa de servente. Pessoas que sabem servir. Pessoas que sabem doar. Você sabe que hoje, infelizmente, irmãos, eu falo isso com muita tristeza. Os casamentos estão cada vez indo de mal a pior. Por quê? Porque não existe mais mulheres servas. Hoje os maridos são capachos das mulheres. Eles, não estou generalizando e não estou dizendo que são todos, tá? Não existe mais mulheres servas. Está cada vez menos. As gerações nossas que veio aí, você encontrava mulheres servas, obedientes, mulheres que fazem de tudo para que o seu lar caminhe. As moças de hoje são mimadas. Também não estou generalizando, tá? Não estou dizendo que são todas. Existem boas donas de casa. Mas eu estou falando que existem algumas moças que não sabem servir. Elas querem se casar para fazer sexo, é isso que elas querem. Essa é a verdade. Elas querem se casar para ter um marido, é só isso. Mas tudo que você busca, você adquire responsabilidade, pelo amor de Deus. Você está se casando. Aí a moça não serve nem para ser esposa, quer ser mãe. Mas peraí, você não dá conta nem de ser uma dona de casa. Você não dá conta de ser esposa. Como é que você vai ser mãe? Pelo amor de Deus, acorda. Por isso que alguns lares estão de cabeça para baixo. O que a igreja precisa entender e aprender? Que famílias precisam de servo. A mulher foi feita para servir. Você nasceu mulher. Mulher foi feita para servir.
Aí a mulher diz, tudo sobra para mim, tudo sobra para mim, tudo sobra para mim. Vai reclamar com Eva. Quando você chegar lá no céu, você dá um pescoção lá e tira ela de lá. O que o Senhor Jesus olhou para Eva e diz? O que o Senhor Deus olhou para Eva e diz? O seu desejo será para com o seu marido. Então não tenha marido, quer ser livre, não quer obedecer, não quer ser... Não tenha marido, mas eu quero fazer sexo. Eu quero fazer sexo. Aí, meu irmão, você não entende. A pessoa quer ter um homem, quer ter uma família, quer ter um lar, quer ser independente, mas não quer as responsabilidades concernentes a uma família. Aí, peraí, então eu fiquei doida. Serviço, servir. Mulher foi eleita para servir. Bem, pega isso aqui, pega aquilo ali, bem, pega... Mas não é isso que eu mandei pegar. Bem, faz isso, bem, faz aquilo, bem, faz aquilo outro, bem, faz aquilo outro. E é a voz feminina que está falando, não é a voz masculina. Família precisa de serventes. Família precisa de pessoas servas. Família precisa de pessoas que aprendem a servir. Eu vou dizer uma coisa para você, para eu continuar. Moços que estão aqui. Se você está namorando uma moça mimada, cai fora. Cai fora. Você fala assim, eu amo, amor, meu filho, você esquece. Daqui a pouco você já esqueceu, acabou. Tá? Você esquece, Deus te... Não case com pessoas mimadas. Não se case com pessoas que ela olha apenas para o seu umbigo. Não se case com pessoas que não sabem ser humildes, não sabem servir. Não faça isso com a sua vida. Por que está acontecendo tanto divórcio no meio do corpo de Cristo? Porque as pessoas não têm sabido escolher. As pessoas, Deus te deu o privilégio de escolher um ser humano. Pastora, Deus não escolhe para mim? Não, meu filho, porque depois você vai falar, tá vendo que o Senhor escolheu? Por isso que Deus não escolhe. Assim como Deus não escolhe o que você come. Tá? Eu sempre digo para os jovens, você chega na porta da geladeira e você põe a mão, Senhor, olha para mim agora, vê o que o meu corpo está precisando, se o ferro da beterraba, do espinafre, ou se então a vitamina A. Peraí, é você quem tem que ir lá ver o que você tem que comer, se alimentar. Assim é o casamento, você escolhe. Então antes, não tenha pressa para se casar, analise, observe, vê se aquela pessoa sabe servir. Eu amo, amor esquece. Serventes. E você que se casou, meu irmão, minha irmã, agora já foi. Agora já foi. Entendeu? Agora já foi. Tá? Aí se ela não é servente, quem que vai ter que ser? E é oração dobrada, é oração de madrugada, e é jejum, e é abnegação. Já foi, escolheu errado. Escolheu errado porque estava apaixonado. Você já conversou com um jovem apaixonado? E você já pegou e já falou todos os defeitos dela e todos os defeitos dele? E no final eles falam, mas é o amor da minha vida, não adianta a senhora falar nada que nós vamos casar. Você vai falar o quê? Você sabe que aquilo vai dar briga, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano melhora um pouquinho, porque já acostumou um com o defeito do outro. Não porque um mudou, o outro mudou, não, porque se acostumaram. Então a questão é, para o casamento dar certo, tem que ter servo. Existem pessoas que precisam aprender a servir nos relacionamentos. Servir. Rapazinho, você é homem. Amor, onde você quer ir? Que vergonha o rapaz perguntando isso para a mulher. Onde você quer ir? Aí ela fala, ele fala, eu não queria. Ela fala o outro, ele fala, eu também não queria. Ela fala, então vamos nesse. Ele vê que não vai dar espaço para ele. Fala, então tá bom. Amor, vamos em tal lugar. Mas eu não como pizza. Ela fala. Você diz para ela, eu vou comer e você toma um suco. Às vezes você acha que isso é insignificante no relacionamento. Isso repercute na criação dos filhos. Filhos mal criados porque não se tem cabeça dentro de um lar. Os homens são doentes, os homens não são firmes, os homens não são aguerridos, os homens não definem, crianças não temem os seus pais, adolescentes não temem os seus pais, por quê? Porque sabe que a mãe dobra o pai. Isso é errado. Seu filho tem que crescer no lar que você sabe, ele sabe que quem manda ali é o pai e não a mãe. É o pai que manda dentro daquela casa.
E que a mãe, com todos os seus jeitinhos, não vai quebrar o galho dele. Em nome de Jesus, vamos fazer as coisas certas para poder dar certo. O Espírito Santo não quer mais esses rapazes bobões que estão existindo dentro dos lares. Esses rapazes que não sabem definir nada, onde tudo fica no governo da mulher. Onde eles se sentem aliviados, porque não tem responsabilidade. Depois, quando você vir tudo desmoronando, não vai clamar a Deus e não vai cobrar a esposa. Lares precisam de homens, lares precisam de pais, de homens que mandam, de homens que falam alto, que falam grosso. Aí você diz assim: meus filhos gostam mais da minha mulher do que de mim. Totalmente normal. O ser humano não é bobo, desde pitico, é esperto. Você, pai, não tem que ter o mimo, a delicadeza, o amorzinho dos seus filhos. Você tem que ter deles o respeito. Você tem que ter deles a honra. Se você falar, meu irmão, todo mundo sai miudinho. Os piticos na frente e a mulher atrás. Isso é casamento. Isso é lar onde Jesus é convidado. Isso é família. Você é a cabeça da sua família. Você é a cabeça do seu lar. É preciso existir serventes. E as serventes são as mulheres. Mas se você já casou e ela não é, vai ser você e ora o dobro. E sei lá, quem sabe um dia o Senhor faz a obra. Eu não garanto, e nem ele. Vamos lá. Versículo de número 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, mais ou menos 36 litros. Vamos lá. Essas talhas de pedras ficavam bem na entrada, para que colocavam-se água. Judeu lavava a mão para comer 7 vezes. Quanto mais eles lavavam a mão, mais eles achavam que Deus ia prosperar eles e abençoar eles. Era uma mania deles. Lavavam. E a pedra de pôr água para lavar as mãos não é um lugar indicado para colocar vinho, correto? Lavar mãos e pés. Quero falar um pouquinho disso. Foram nessas 6 talhas de pedra, essas 6 vasilhas de pedra grandes, que o Senhor Jesus operou o milagre. Sabe o que eu quero falar sobre isso? Que às vezes você acha que você não está à altura, você acha que você não é inteligente o suficiente, você não é espiritual o suficiente, você não é santo o suficiente, você não é o suficiente. Mas Jesus opera em talhas de pedra. Você sabia disso? O milagre é feito desde que esteja vazio. Não importa o recipiente. Sabia? Aquelas talhas não estavam sujas nem danificadas, mas não eram talhas indicadas para se colocar vinho. Para que você traga a bênção para a sua família, você só precisa ter Jesus. E você precisa amar Jesus. E você precisa estar vazio. Vazio de arrogância, vazio de soberba, vazio dos seus preceitos, vazios de sua ideologia. Para que o Senhor Jesus venha preencher você. Para que o Senhor Jesus venha falar ao seu coração. Existem algumas pessoas que se sentem tão diminutas nos lares, achando que elas não são dignas da bênção, que elas não são dignas do milagre, que o Senhor Jesus não vai ouvi-las, porque ela não é tão espiritual como o crente, ela não é tão espiritual quanto o marido, ela não tão é crente como aquele crente que mora junto com ela. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus opera nos corações simples, como talhas de pedra, e corações que estão vazios de toda a ordenança negativa que existe no coração de muitos. Não importa. E a Bíblia diz que havia essas 6 talhas, e o Senhor Jesus deu ordem aos serventes e disse: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Eles obedeceram direitinho. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Os serventes obedeceram. Colocaram água em lugar que era de água mesmo.
levaram ao servente já não mais a água, mas o vinho. O milagre que eu e você precisamos é a transformação. Transformação da família, transformação de corações, transformação de vidas. A transformação de água em vinho é o que Jesus está querendo fazer dentro da sua família e dentro da sua casa. A Bíblia diz assim no versículo 9: logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, ao responsável pela família, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, porque ninguém vai perceber, já está alto, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Você sabe que quando um relacionamento ele é construído no Senhor, ele fica cada vez melhor. Quem é casado já há muito tempo que pode dizer amém? O casamento, quando ele cresce no Senhor, quando ele amadurece no Senhor, quando Jesus é convidado para o relacionamento, ele fica cada vez melhor. O mestre Sala olha para o esposo e diz assim: você fugiu à regra, achando que ele tinha posto o vinho ruim primeiro. Ele diz: você serviu o vinho ruim, este aqui está mais encorpado, esse vinho é de primeira, é lógico, veio do céu. É lógico. Você acredita que Jesus pode dar o melhor para o seu relacionamento esse ano de 2018? Você sabe que a pessoa que convive com você também deseja isso? Então, se nós escolhermos sermos melhores, eu queria perguntar uma coisa para você. Quais foram as últimas mudanças que você teve no relacionamento com a sua família? Com seu cônjuge, com seus filhos, por exemplo. Paciência. Sabedoria. Tempo oportuno para falar. Altruísmo. Ou seja, levantar aquela pessoa, fazer bem para aquela pessoa. Quais são as técnicas pessoais que você tem usado dentro da sua família? Cobrança. Nem quem deve gosta de cobrador na porta. É ou não é? Não atende a campainha. Diz que não está. É ou não é? Agora, quem é que gosta de cobrança? Você acha que com cobrança, com crítica, você vai chegar a algum lugar? Você não fez, você não fez, você não fez, você não fez, e vai continuar não fazendo. Respeito. O bom vinho. O Senhor Jesus quer transformar água, aquilo que está comum no seu casamento, em vinho, em festa, em alegria. O que se tornou comum no seu relacionamento? O que não tem mais vivacidade, não tem mais paixão? Você lembra quando você era solteira e você era solteiro? Eu digo para as meninas, mas a maioria delas nem presta atenção. Mas tudo bem. Você sabe o que atrai a abelha? O néctar. Você sabe o que atrai os rapazes? A moça pode ser bonita o que for, mas a hora que ela abre a boca, não estou falando de mau hálito, obviamente. Se ela abre a boca, só sai besteira, meu irmão, não tem beleza que sustente essa paquera. Moças não precisam correr atrás de rapazes. Moças precisam ser legais. Moças precisam ser bacanas. Moças precisam ser alegres. Você, quando era solteira, você era criativa, você era alegre, você era dedicada. Casou-se, foi perdendo a sua individualidade. Restaura isso, o bom vinho está por vir. Você, quando era solteiro, você era gentil, você era dedicado, você se lembrava das datas, você fazia, você oferecia. Pastora, mas minha esposa pisou tanto em mim, que eu deixei de fazer. Pois não deixe. A nossa natureza, aquele talento, aquelas idealizações que Cristo colocou em nós, temos que ser fiéis diante de Deus. Quantas mulheres
mataram o romantismo de seus maridos? Quantos maridos mataram o romantismo de suas mulheres? Não faça isso uns com os outros. Não façam isso. Continue. Mas eu vou continuar até quando, pastor? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Porque isso é seu. Foi Deus quem te deu. Nenhuma dureza de um coração, seja de homem ou de uma mulher, vai tirar a sua essência, a sua gentileza. Ao contrário, você vai melhorar mais ainda. Se a faca, ela é de aço, ou seja o que for, a pedra deixa mais afiada ainda. É ou não é? Mais afiada. Não perca a sua identidade. Não perca aquilo que Deus te colocou. O bom vinho sempre é no final. O seu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande e extremo. Eu falo isso para todos os relacionamentos como uma palavra profética, em nome de Jesus. Eu sei que todo princípio de relacionamento é difícil. Eu sei que todo início de relacionamento é difícil. As fases de seu filho, quando ele for adolescente, criança, tudo vai ser difícil, mas tudo se ajusta. O seu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande e extremo. Diga amém. Você ama a sua família? Você sabia que existe apenas uma pessoa que ama a sua família mais do que você? Só Deus. Você sabia que o bem mais precioso que Deus deu aos homens é a família? Não adianta o ser humano ter sucesso lá fora, se dentro do lar ele tiver um fracasso. O maior sucesso de um ser humano é a sua família, seus filhos. E nesta noite, nós queremos que haja uma transformação do comum para o especial, para o melhor. Mas essa transformação vai vir de dentro de mim, de dentro de você. Sem cobrança, sem urgência, sem imediatismo, sem olhares de acusação. Nós já temos um acusador que é Satanás. Você precisa de um acusador dentro da sua casa? Precisa? Eu queria fazer uma pergunta para você antes de nós orarmos. Você cobra muito? Cobre menos, faça mais. Cobre menos, faça mais. Cobre menos de seus pais. Faça mais. Cobre menos de seus filhos. Cobre menos de seu cônjuge. Você que está aqui nessa noite, que você tem carregado responsabilidades de seus familiares, você está errado. Responsabilidade em costas erradas se torna jugo. Cada um tem a sua participação de responsabilidade num contexto de relacionamento. Você não pode tomar a responsabilidade de qualquer um de seus familiares. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense neste momento o que precisa ser transformado na sua família. O que precisa ser transformado no seu casamento. Quem sabe você diz, do jeito que tá bom. Deus quer melhorar. E eu tenho certeza que você quer também. O que precisa melhorar no seu relacionamento com seus filhos, no relacionamento dos seus filhos para com você? O que é que precisa ser melhorado? Eu quero que você coloque diante de Deus agora. Diante do Senhor agora. Casais, vocês que são casais, você que não tem filhos, vocês estão preparados para ter um filho? Um filho muda todo o casamento, todo para o resto da vida. Não será mais marido e esposa, mas a primeira função é pai e mãe, depois esposo e esposa, até esses filhos se casarem. Vocês estão prontos para receberem uma criança inocente, que vai precisar de uma formação de todos os aspectos. Você que está próximo dos seus netos, cuidado, respeite a individualidade do genro, da nora, do filho, da filha. Respeite. Você criou seus filhos do jeito que achava certo, deixe-os criar. Fique na retaguarda. Eu quero que você ore pela sua família.